Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia, Filipe. O tema do nosso estudo de hoje é: com Deus não há coincidência, e sim providência. Preencha aí. Providência. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Atos capítulo 8, verso 29. O diácono e evangelista Filipe pôde vislumbrar as muitas formas do trabalhar, preenche, do trabalhar poderoso de Deus. O capítulo 6 de Atos nos diz que naqueles dias começou a ter um atrito entre os judeus de fala grega com os judeus de fala hebraica. Estes, os de fala grega, estavam reclamando aos apóstolos que as suas viúvas não estavam sendo bem tratadas, que estavam sendo priorizadas as viúvas dos judeus de fala hebraica. Os apóstolos chegaram à conclusão que eles não podiam ficar cuidando de todas essas situações, que era muito mais sábio, muito mais vantajoso para a igreja que eles se propusessem a estar envolvidos na consagração, no ensino, na pregação. Então, os apóstolos chamam os discípulos, outros discípulos, e eles então separam homens tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, para desempenhar este trabalho. São trazidos à presença dos apóstolos, que impõem as mãos sobre eles e os separam para o diaconato. Entre estes está o personagem do nosso estudo de hoje, Filipe. A perseguição, preenche, a perseguição o fez deixar Jerusalém e viajar para Samaria, onde começou a pregar sobre Cristo. Chamamos Filipe de diácono e evangelista porque ele não só estava envolvido neste trabalho da administração das necessidades, mas ele também se propunha a pregar as boas novas de Cristo Jesus. A mensagem de Filipe foi confirmada, preenche aí. A mensagem de Filipe foi confirmada por Deus com sinais miraculosos, libertação e cura. A bênção aos samaritanos não chegou apenas como uma mensagem às suas almas, aos seus corações. Primeiramente, e a maior importância dessa mensagem era realmente salvação. Era o perdão dos seus pecados, era apresentá-lo Jesus como o Salvador. Mas Deus confirma, não só ministrando a alma dos samaritanos, mas também aos seus corpos. Sinais miraculosos começaram a acontecer entre eles, libertação de demônios, curas extraordinárias. Os samaritanos se alegraram ao colocarem sua fé em Cristo. Os resultados estavam sendo estupendos, maravilhosos. Estavam realmente sendo impactados pela mensagem ungida, cheia de graça, de autoridade, a qual Deus estava confirmando. Repentinamente, quando se achava no meio de um reavivamento, Deus enviou Filipe ao deserto. Tudo isso estava acontecendo em torno de Filipe, da sua mensagem, da sua pregação, os sinais sendo realizados, o povo estava ali sendo evangelizado, sendo ministrado por Filipe. Mas Deus o manda sair dali e ir para o deserto, sair do meio da multidão e ir para um lugar inóspito.
olhando na perspectiva humana, não faz nenhum sentido, preenchem, não faz nenhum sentido deixar um lugar onde as multidões estavam recebendo a Deus para ir para o meio do deserto. Não faz sentido no sentido humano, na perspectiva humana. Mas nós temos que andar movidos e sensíveis à voz de Deus, ao mover do Espírito de Deus. Nem sempre aquilo que nós estamos vendo, o que está acontecendo, quer dizer que devamos permanecer para sempre ali. Deus, o mesmo Deus que leva Filipe para Samaria e o abençoa e traz resultado e cumpre propósitos, é o mesmo Deus que agora o está levando ao deserto. Por mais que não possamos entender, mas os nossos olhos nunca podem estar nas circunstâncias, mesmo quando elas são extremamente favoráveis, quando estamos vendo uma aprovação diante dos nossos olhos. Devemos ouvir a Deus, ser conduzido pelo seu Espírito, porque esse Espírito que o conduziu a Samaria agora o quer conduzir ao deserto. Por mais que não haja sentido na perspectiva humana, o certo é que Filipe escolheu obedecer. Preencha aí. Obedecer. E é na obediência que as nossas bênçãos, que a nossa vitória não só inicia, mas ela tem a sua continuidade. Deus não nos quer apenas que comecemos num caminho de obediência, mas devemos seguir em obediência por todo o nosso viver. Mesmo quando muitas vezes não vamos estar entendendo, mesmo quando muitas vezes vai estar indo contra as nossas perspectivas. No caminho para Gaza, Filipe acaba encontrando um etíope que era oficial do governo. Ele viera da Etiópia a Jerusalém para adorar a Deus. Ele era um temente a Deus, era um homem que temia a Deus. O fato do etíope estar lendo um rolo do livro de Isaías não é nenhuma coincidência. Deus o tira Filipe de Samaria, no meio do reavivamento, o leva para o deserto. Lá ele encontra um etíope numa carruagem lendo um livro de Isaías. E nada disso é coincidência. Como dissemos, Deus não trabalha por coincidência, e sim providência. Muitas vezes podemos achar que as coisas estão acontecendo são coincidências. Mas aquele que está debaixo da direção de Deus, aquele que tem o seu coração na presença de Deus, não está andando por coincidência. E precisa ficar bem em destaque hoje nesse estudo, que o nosso Deus é o Deus de providência, é o Deus que nos dirige, que nos orienta, que tem o controle das nossas vidas. O Espírito Santo diz, preencha aí, o Espírito Santo diz a Filipe para se aproximar e acompanhar a carruagem. Ele começa não a só andar, correr, né? Podemos imaginar. E ao perguntar, ao ver se aquele homem lendo o livro, Filipe o indaga se ele está entendendo. Ele é convidado a entrar e explicar o significado dessas escrituras. Essa foi a resposta do etíope. Como é que eu posso entender se não há quem me explique? E aí, Filipe entra naquela carruagem e começa a explicar. E o texto foi bem propício para que ele dissesse que aquele ao qual Filipe, o etíope, estava lendo, era o Cordeiro de Deus, era o Messias, era Jesus. E o homem abraçou a verdade, preencha, a verdade sobre Jesus, aquilo que estava oculto aos seus olhos, aquilo que ele não estava entendendo. Ele tinha vontade de entender,
era um homem que temia Deus, que ia a Jerusalém para adoração. Mas as escrituras estavam se cumprindo naqueles dias. Aquele a quem ele via nos livros do Velho Testamento, aquele que estava ali registrado no livro de Isaías, não era outro senão aquele que estivera em Jerusalém, fora morto na cruz do Calvário, mas que ressuscitara. E toda esta mensagem que Filipe prega ao etíope é por ele recebido, e ele abraça a verdade sobre Jesus. Depois de batizar o homem, Filipe foi imediatamente, ou foi miraculosamente, Filipe foi miraculosamente transportado para outro lugar. Põe aí, transportado. Ele prega sobre Jesus, o etíope recebe a verdade sobre Jesus, aí na sequência dessa trajetória, ali o etíope avista um rio, pergunta o que é que o proíbe de ser batizado, já que ele crê que Jesus é o Messias. Filipe diz que não falta nada, então o batiza, e quando termina aquilo que Deus tinha para que ele realizasse, o Espírito Santo o transporta daquele lugar, o arrebata, o leva para um outro lugar. O etíope voltou para casa e a tradição diz que o evangelho começou a se espalhar. Preenche aí. Se espalhar por toda a África. E essa tradição, podemos crer que ela é verdadeira, porque não foi à toa que Deus tira Filipe do meio do avivamento em Samaria e o conduz ao deserto para que pudesse esclarecer ao etíope o que ele não podia entender ali do livro de Isaías. É sempre a providência de Deus. Um Deus que dirige, um Deus que tem propósito. Nós não vemos em Samaria, Filipe estava vendo, estava aos seus olhos o agir de Deus e o resultado da sua obediência. No etíope, os seus olhos não enxergariam, não vislumbrariam. Mas nós não estamos aqui para andar por aquilo que os nossos olhos enxergam, vislumbram, mas pela obediência em Deus. Deus sabe o que está fazendo e Deus sempre faz o melhor. Deus ainda trabalha através de encontros. Preenche aí. Deus ainda trabalha através de encontros que pensamos ser casuais. Ah, que coincidência. Oh, olha, coincidentemente eu me encontrei com você, coincidentemente essas situações, tudo foi dando certo, olha, acabamos nos... Entenda, pela vida de Filipe, que esses encontros não são encontros casuais, mas providenciais de Deus. Quando você encontrar um desconhecido, se atrasar no trânsito, ou se dirigir a um lugar onde não pretendia ir, seja sensível, preenche, seja sensível ao que o Espírito de Deus está fazendo, ao que o Espírito de Deus está querendo fazer através de você. O seu Filipe dos nossos dias, aquele a quem Deus se propõe a usar, não para encontros casuais, não para as coincidências, mas para as providências, porque Deus quer atingir vidas e corações desses que estão passando em nossa volta. Olhemos nessa perspectiva e as coisas vão mudar. E esta frustração, ansiedade ou o nervosismo que muitas vezes nos acontece pelo um atraso, por estarmos onde não
pretendíamos estar, muitos desses não são nenhum acaso, mas são Deus nos dirigindo. O que Deus está querendo fazer com você nos seus encontros, põe aí, nos seus encontros. O que Deus está querendo fazer com você nos seus encontros repercutirá eternamente. São vidas que serão salvas, resgatadas. São histórias que serão mudadas, transformadas. Aquela pessoa encaminhará tantos outros a Deus que você só terá consciência do resultado da providência de Deus na sua vida, daquilo que você tinha ou pensou que era alguma coisa casual. Você só vai poder dimensionar na eternidade. Lá no céu, você será surpreendido pelo que Deus fez quando você se tornou sensível a Ele e o deixou usar nas mais diversas ocasiões. A aplicação para hoje é: encontros casuais, entre aspas, são encontros marcados por Deus. São encontros que Deus direcionou para a glória e louvor do seu nome. Deus o abençoe. Ore pelo um, pelo outro, abençoe a vida um do outro. E nós nos encontramos na próxima semana.